E o maior benefício de aprender como tratar e ajudar o seu filho autista com o tratamento dos florais é poder se livrar de medicações fortes que trazem tantos efeitos colaterais e ter ele, você e a sua família uma vida muito mais saudável e equilibrada. Você, mãe, sabe o quanto pode ser desgastante a dedicação sua no tratamento do desenvolvimento do seu filho autista. As idas e vindas nas terapias, talvez a falta de paciência do seu esposo com o seu filho, as noites mal dormidas e fazendo uso dos florais, tudo muda nessa rotina estressante. E por que os florais trazem tantos benefícios assim? Porque eles agem nas emoções e nos sentimentos do seu filho autista e da sua família. Como eu tenho falado há pouco nesse vídeo, cada um de nós somos únicos e temos as características próprias da nossa personalidade. Sendo assim, os florais vão trazer muitas vantagens. Por exemplo, agindo de forma positiva em quem, na família, tem muita falta de paciência. E o seu filho autista precisa que você e sua família tenham muita paciência. Também ajuda para quem na sua família for muito irritado e nervoso. Ou para alguém da sua família que for disperso, desatento. Ou para pais muito severos, que acreditam que a forma de resolver a educação dos filhos é na chinelada ou nos gritos. Também para mães que são muito tímidas ou não conseguem se expressar quando o assunto for defender o seu filho autista, seja na escola, seja dentro da família ou em qualquer outra situação. E dessa forma, fazer algo pelo filho também vai ajudar a tratar dos medos e inseguranças do seu filho, ajudando você a trazer ele para a sua realidade, ajudando ele a se expressar melhor na comunicação, ajudando no sono para que ele durma várias horas na noite, também ajudando ele a aceitar novas regras e se situar melhor em novas situações, em novos ambientes. Mas, Sara, e se eu não quiser fazer o uso dos florais para o meu filho e para minha família? O que pode acontecer? Muito provavelmente você vai precisar de medicações fortes para ajudar o seu filho autista a dormir melhor. Mas nem por isso significa que ele vai conseguir dormir melhor. Por quê? Já se sabe que o que normalmente causa insônia ou dificuldade de dormir nas crianças autistas são medos e inseguranças que eles vivem durante o dia, que eles sentem durante o dia. Isso sim reflete na noite de sono deles. Ou seja, é preciso tratar as emoções e os sentimentos do seu filho autista, deixar isso em equilíbrio. Consequentemente, ele vai poder dormir muito melhor. E como? Muito provavelmente, ele vai precisar usar medicações fortes para a ansiedade, sendo que o que normalmente é a causa da ansiedade? Medos, inseguranças, angústias, incertezas. E se você não tratar a causa da ansiedade do seu filho, não há medicação forte que seja suficiente para eliminar a ansiedade dele. E por aí vai. Além do que, todas essas medicações fortes causam vários efeitos colaterais. E o seu filho, a sua filha autista, provavelmente vai encontrar dificuldade em contar, em explicar para você os efeitos colaterais que ele estiver sentindo. E por onde eu vejo que as mães de autistas mais erram nesse sentido? Acabam delegando o tratamento do filho autista aos profissionais de saúde ou terapeutas, sendo que você mesma pode aprender como tratar, como cuidar do seu filho autista, fazendo uso dos florais. Como eu já disse em outros vídeos, claro, sempre integrando o tratamento dos florais com as outras terapias necessárias.
Mas você mesma pode fazer muito pelo seu filho, aprendendo a usar da forma correta os florais. Como tem sido com as minhas alunas. Aprenderam como e agora tratam dos seus filhos autistas. E também da própria família, de uma forma natural, sem os efeitos colaterais. E como eu organizo essas orientações para as minhas alunas? De tempos em tempos, eu abro vagas para o meu curso, onde eu ensino as minhas alunas como aprenderem sobre os florais e como prepararem a fórmula para tratar o seu filho e a sua família de uma forma natural, sem os efeitos colaterais. E quando é melhor para se fazer o uso dos florais? Sempre que necessário. Aqui em casa, todos nós usamos todos os dias. Ou você pode optar por uma fórmula especial em uma fase de transição do seu filho. Por exemplo, quando ele for iniciar uma nova terapia, ou até mesmo caso surja alguma situação de bullying na escola. E como usar os florais? Caso o seu filho não aceite fazer o uso, talvez por causa da sensibilidade do paladar. Mas antes de eu te explicar como, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, clica aqui, se inscreve para você receber muitas dicas e orientações sobre como usar os florais. E voltando à dúvida, se ele não quiser fazer o uso dos florais pela sensibilidade no paladar, ou talvez por simplesmente não quiser facilitar o tratamento, você pode preparar o floral para que ele faça o uso na bebida preferida dele, no suco preferido, ou até mesmo nas frutas, no iogurte, enfim, em coisas que ele gosta e que ele não vai se importar de fazer o uso do floral. Mas, Sara, e existe alguma exceção em que usar florais não é bom? Talvez, por exemplo, se o meu filho estiver fazendo uso de medicações fortes ou até mesmo um tratamento com antibiótico e anti-inflamatório. Não! Os florais são tão maravilhosos que você pode fazer o uso integrando com outras medicações, qualquer que for. Claro que o ideal é que durante o tratamento o seu filho vá substituindo as medicações fortes pelos tratamentos naturais, pela terapia com os florais. Mas, caso ele, por exemplo, tenha desenvolvido alguma comorbidade, onde ele precise fazer o uso de alguma medicação controlada, como, por exemplo, toque, transtorno bipolar, borderline, depressão, então ele vai precisar fazer o uso da medicação controlada. Nesse caso, os florais vão integrar junto com o tratamento, vai diminuir os miligramas da medicação forte, consequentemente, diminuir os efeitos colaterais. Então, até nesse sentido, os florais são maravilhosos para serem usados.